Já chegando por lá, vamos ao nosso movimento da informação, Giro Atralaia 360. A gente já chega no estúdio da nossa Rádio Nova Brasil FM, mais que moderna. Brasileira! Eu estava aqui aceleradíssima falando Giro Atralaia 360 com o Serginho Corsino. Bom dia, Sérgio. Com a Jessinha Cruz. Querida, bom dia para você, bom dia a todos os meus queridos, nossos queridos ouvintes da rádio mais querida aqui do nosso estado, que é a Nova Brasil FM. Gostosa demais de se ouvir, mas o tema, claro, né? A pauta principal só poderia ser essa manifestação, menina, ali na avenida principal de Socorro, o conflito gerado pelas mudanças relacionadas aos feirantes, a feira. Agora, vou te dizer, hein, Jéssica, o quanto faz falta uma comunicação eficaz, eficiente. Nós vamos hoje entrevistar uma grande autoridade em comunicação pública. O quanto a gestão, a prefeitura, os governos, todos os governos, federal, estadual, os governos locais, municipais, precisam aprimorar a sua comunicação. Conversar, Jéssica, conversar bem antes, ouvir, a tal da escutatória, né? Você pode ter uma ótima oratória, mas se você não tem uma ótima escutatória, você não é um bom comunicador. Você não é uma boa comunicadora se você não souber ouvir, afinar os seus ouvidos para ouvir exatamente, escutar os clamores da população. E você vê o transtorno todo causado. O Doug, inclusive, o nosso parceiro, teve uma dificuldade imensa. O nosso Scooby-Doo teve uma grande dificuldade. São pessoas que moram lá e sentiram os reflexos. Agora, imagina quantas e quantas pessoas não sofreram hoje tremendamente nessa manhã de quinta. O Doug mandou mensagem desesperado hoje pra gente. Olha, eu vou chegar um pouquinho mais tarde hoje, atrasado. Fica tranquilo, Doug. A gente viu uma movimentação intensa na madrugada ainda, né? Porque para mim 5 da manhã ainda é madrugada, apesar de eu estar muito acostumada com isso. Mas tem muita gente que vai para o trabalho, vai para qualquer outro lugar, enfim, precisa sair de casa, precisa sair do Marcos Freire 2 e geralmente vem pela ponte que dá acesso aqui ao Porto Danta. Infelizmente, gerou sim muitos transtornos. Nós falamos sobre esse assunto, Sérgio, falamos também sobre a nota da prefeitura, dizendo que escutou os comerciantes, mas eles não gostaram de nenhuma opção que foi oferecida para eles, né? E que ia dar uma visibilidade o máximo possível ao novo local que foi escolhido pelo município para abrigar esses feirantes nos dias em que eles precisam trabalhar e que geram impactos para a festa também do município. É realmente muito complicado, às vezes, né, a gente não entende uma realidade, porque só quem sabe é realmente quem está trabalhando, quem está ali no dia a dia, no caso desses feirantes, né? E o município, com essas alternativas, justificando que geraria muito transtorno ter eles no espaço que eles estão acostumados. Mas eu espero que entre em um consenso e que ninguém saia prejudicado disso, né? Porque a gente está falando de famílias, trabalhadores, enfim. Nós vamos falar aqui, Sérgio, inclusive sobre uma outra ponte. A ponte lá dos Cajueiros, que está sendo construída, né? O complexo viário Maria do Carmo Nascimento Alves. Teve uma audiência pública, né, sobre esse assunto, uma audiência sobre o complexo, uma audiência da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e Urbanismo. Nós vamos saber os detalhes dessa audiência, mas eu já imagino, né? Eu imagino os impactos também ambientais desse complexo ali na região, uma região de mangue. Uma parte, inclusive, precisou ser retirada, a parte do mangue precisou ser retirada para a obra acontecer. Isso está dentro da legalidade? Como é que o Ministério Público, a Promotoria de Justiça do Meio Ambiente tratam disso? A gente vai entender já já. Verdade, Jéssica, e é tão bom, né, ouvir esse programa de rádio que eu sempre gosto, né, eu só não sou mais ouvinte porque eu estou aqui, né, simultaneamente sou aqui, porque senão seria ouvinte, mas até retornando, nós vamos repercutir ainda essa manifestação no transcorrer da nossa programação jornalística. Você citou esse bom senso, você falava, eu me lembrava de uma manifestação que ocorreu agora, num passado muito recente, que foi em frente ao Palácio do Governo, aqui em Aracaju. É legal você ter essa criatividade, porque quando você obstrui uma via pública tão importante, você causa um transtorno imenso, é o caos estabelecido e, ao mesmo tempo,
o risco da vulgarização. Fica uma coisa banal, a banalidade. Nossa, você viu a manifestação uma atrás da outra e perde-se uma coisa muito séria, muito perigosa, que é o senso da autoridade. Quem é que manda? Quem é que estabelece os limites? Quem é que tem autoridade? Dali a pouquinho, a sua autoridade começa a ser questionada e esse poder, até de manifestação, começa a ser questionado, esse poder, de uma maneira muito vigorosa. Esse caminho a ser trilhado é muito perigoso e eu acho que já está começando a trilhar esse caminho. Falha total e absoluta, vou ter que repetir, de comunicação. Não deixar que isso chegue a esse ponto. Vamos ver se a gente consegue mudar esse quadro. Está difícil, mas vamos buscar esse aperfeiçoamento, essa melhoria. É isso. Fiquei curiosa para saber quem vocês vão entrevistar. Você disse que... Jorge Duarte. Jorge Duarte, me permita... Eu até acabei não citando o nome desse importante personagem, uma das maiores autoridades em comunicação pública, está aqui no nosso estado, participando de conversas e debates e tudo mais. Isso é muito legal, refletir sobre essa comunicação pública. Não é marketing, não é jabá, não é linguagem TikTok, não. É conversar com as pessoas e se lembrar sempre do seu papel institucional, porque a boa informação é um direito da Jéssica Cruz, da Jessinha, do Serginho, de todos nós. É um direito do cidadão. É isso mesmo. Um excelente dia para vocês do Balanço Geral, tá? Beleza, querida. Obrigado, Jessinha. Bom trabalho aí, querida. E Obrigada. bom Nova Manhã. Mais que moderna, brasileira.